Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. A luz suave e serena de Bispoeta. A luz suave e serena invade o quarto e ilumina e brilha na minha retina. Chega suave e pequena. De mãos postas agradeço pela bênção da vida e me preparo para a lida. Quero fazer jus. Se mereço tanta luz, tem alguém lá em cima velando pelos meus passos e eu retribuo com abraços a beleza desse clima. Que ele se estenda às pessoas, dando afeto e aconchego e também muito sossego, afastando todas as mágoas. É o que o meu coração enseja com o mais puro sentimento, isento de preconceito, desejo que assim seja. E para você que acompanhou até aqui, este que é um poema, que eu vou chamar de poema oração, convido você, faço 2 convites, que você se inscreva no canal, que você compartilhe os vídeos, toque no sininho, coloque suas sugestões. O segundo convite, que você invista 10 a 13 minutos do seu precioso tempo acompanhando esta aula até o final, para que nós depois possamos compartilhar as impressões a respeito da nossa amada língua portuguesa. Vamos em frente, Elide? Vamos! Vamos! Verbo na sua 53ª parte. Vou ficar bom de falar esse 50ª, hein, Elide? Vai! Casos particulares. Vamos analisar o caso particular número 2. Com os indefinidos do tipo o que quer que, é mais comum o emprego do subjuntivo. Vamos empregar o subjuntivo nesses casos então. Exemplo: saiu com o que quer que fosse. Saiu com o que quer que fosse. E aqui está um exemplo do subjuntivo. Será que esse é subjuntivo mesmo? Vamos fazer aquele teste do que? Que eu fosse, que tu fosses, que ele fosse. Quando a gente associa esse que no início, antes do pronome do caso reto, já sabemos que é o subjuntivo. Então já sabemos como identificar o subjuntivo. Sempre colocando o que. Que eu fosse, que ele fosse, que eu fosse, que tu fosses, que ele fosse. Saiu com o que quer que fosse. Então está aqui o emprego do subjuntivo. Alexandre Herculano vacilou entre o emprego de fosse, edição de 1876, e era, edição de 1864, no seguinte passo: com um olhar de simpatia e compaixão, misturada do que quer que era, de admiração e de temor involuntário. Percebam que aqui Alexandre Herculano não usou o subjuntivo, ele usou o era. E isso significa que mesmo na época de Alexandre Herculano já era tudo uma questão de escolha. Ele preferiu utilizar o era, mas poderia perfeitamente usar o fosse. Com um olhar de simpatia e compaixão, misturada do que quer que fosse, de admiração e de terror involuntário. Perceberam? É só o nosso ouvido é o que vai definir o que é mais eufônico. Nós vamos utilizar sempre o que for mais eufônico, o que agradar mais aos nossos ouvidos e aos ouvidos do nosso interlocutor ou dos nossos interlocutores. Número 3. Também tem o verbo no subjuntivo, as orações introduzidas por que, quando restringem a generalidade de um acerto. Vamos ver esse exemplo aqui de Epifânio Dias. Não há, que eu saiba, expressão mais suave. E vocês podem observar que essa expressão que eu saiba, vamos ver de novo se é o presente mesmo. Que eu saiba, que tu saibas, que ele saiba. Que nós saibamos, que vós saibais, que eles saibam. É o presente subjuntivo. Podem observar que essa é uma expressão frequente dos nossos dias atuais. Que eu saiba, a Elide é uma excelente atriz.
Estou usando um exemplo, de novo, utilizando a Elide. Ela adora quando eu uso os exemplos utilizando o nome dela. Ela adora. Não há que eu saiba expressão mais suave. Esse aqui é de Epifânio Dias. Número 3, imperativo. Cumpre apenas acrescentar a que o infinitivo pode substituir o imperativo nas ordens instantes. Esse exemplo é de Alexandre Herculano. Todos se chegavam para oferir, sem que a Dom Álvares se ouvissem outras palavras, senão estas: fartar, rapazes, fartar, rapazes. B. Que se usa o imperativo do verbo querer ao lado do subjuntivo presente, seguido de infinitivo para suavizar uma ordem. Queira aceitar meus cumprimentos. Essa é uma expressão também do nosso dia a dia, normal, há muitos anos, quase mais de um século, que nós usamos essa expressão. Queira aceitar meus cumprimentos, queira sentar-se, queira mostrar-me as dependências desse apartamento e assim por diante. Bem, aqui eu achei muito interessante, porque eu sempre que tive curiosidade de saber a origem desse drag queen, palavra da língua inglesa, e lendo uma revista importante, tem uma suposição interessante para essa definição do drag. Então aqui seria a abreviatura de dressed as a girl. Não sei se minha pronúncia está boa. Vestida como uma mulher. Então tá aqui o D, dressed, é o DR, desculpe, o dressed as a girl. Vestida como uma mulher, que é como alguns homens se vestem como mulheres para fazer seus shows, e isso remonta à época de Shakespeare. Porque no teatro shakespeariano, as mulheres não eram permitidas. As mulheres não eram permitidas no teatro. E, portanto, os homens tinham que se vestir de mulheres, sem que houvesse nenhum tipo de preconceito. Era simplesmente porque as mulheres não eram permitidas no teatro. Então percebam que essa questão de um homem se vestir de mulher não tem nenhum desdouro, não tem nenhum problema. Os atores fazem isso constantemente. Algumas atrizes também se vestem de homens sem o menor problema. Daí a expressão dressed as a girl, vestida como mulher. Ok? Bem, isso é só uma curiosidade, não estamos na aula de língua inglesa, é só um exemplo para a nossa cultura geral. E se quiserem me conhecer em outras redes sociais, é muito simples. É só colocar Bispoeta, tudo junto, Bispoeta, é como se fosse pedindo bis para o poeta, Bispoeta, no Google, e lá vocês vão me conhecer nas outras redes sociais das quais eu participo, tudo bem? Bem, prosseguindo, emprego das formas nominais. A respeito das formas nominais, cumpre acrescentar ao que se disse anteriormente. A. Infinitivo histórico. Entende-se por infinitivo histórico ou de narração aquele que, numa narração animada, considera a ação como já passada e não no seu desenvolvimento. Temos aqui 3 exemplos. Diniz, é do J. Diniz, o primeiro exemplo. E os médicos a insistirem que saísse de Lisboa. Ela a voltar as costas e o reitor a pôr o chapéu na cabeça. E ele a rir-se, ele a regalar-se. Exemplo retirado, fragmento de Essa de Queiroz. Letra B. Emprego do infinitivo flexionado e sem flexão. Número 1.
Infinitivo pertencente a uma locução verbal. Não se flexiona normalmente o infinitivo que faz parte de uma locução verbal. Temos um exemplo longo aqui de Aloísio Azevedo. E o seu gesto era tão desgracioso, coitadinho, que todos, à exceção de Santa, puseram-se a rir. Coitadinho, riram dele. Vamos ver esse exemplo de Alexandre Herculano. Pois, se ousais levar a cabo vosso desenho, eu ordeno que o faças. Aqui é bem positivo, ordeno que o faças. Encontram-se exemplos que se afastam desse critério quando ocorrem os seguintes casos. Letra A. O verbo principal se acha afastado do auxiliar e se deseja avivar a pessoa a quem a ação se refere. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres pressa de vis aimorés. Esse exemplo é de Gonçalves Dias, que é um poeta chamado um poeta indianista. Ele tinha sempre uma marcação muito interessante nos versos dele. Você pode ler de novo, professor? Posso? Ficou alguma dúvida, Elidio? Não, gostaria que você lesse de novo. Leio. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis aimorés. Ok, obrigada. Ele tinha uma cadência característica. A hora que eu comecei a escrever, eu falei Gonçalves Dias. É a cadência de Gonçalves Dias. Bem, estamos encerrando mais este módulo, essa teleaula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de colocar as suas perguntas, as suas opiniões, se vocês quiserem. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.